Graça e paz, amados. Durante todo esse mês de fevereiro, nós fomos desafiados como igreja, como corpo de Cristo, a sairmos da nossa zona de conforto e irmos ao encontro daqueles que estão, quem sabe, longe, distantes, afastados, talvez até impedidos de estarem conosco. E durante todo esse mês de fevereiro, e por que não dizer, nos meses que os meses que vêm em seguida, também trabalharemos dentro dessa vertente. A necessidade de olharmos além dos nossos limites, além das nossas fronteiras, e perceber, quem sabe, quantos que hoje poderiam estar ocupando esses bancos, mas, quem sabe, estão impedidos, impossibilitados, e nós, como Igreja de Jesus Cristo, não podemos fechar os nossos olhos. E enquanto estamos aqui, estamos bem, muito bem acolhidos, acomodados, enquanto muitos estão distantes, precisando ser novamente motivados, encorajados a estarem de volta ou estarem engajados dentro do trabalho do Senhor. Imaginava que isso poderia acontecer, mas estava ali pedindo a Deus para que o Data Show pudesse retornar, mas essa é uma percepção que nós temos quando podemos perceber, graças a Deus, da necessidade de trazermos nossas Bíblias. Por algum momento eu pensei, relutei, quem sabe, e não colocar o texto. Mas pensei, quem sabe você está nos visitando, e a primeira vez que você vem à igreja, estaria privado de poder acompanhar o texto conforme lido, conforme estará sendo lido. Mas eu preciso dizer uma coisa aos irmãos, eu sou do século passado, e nós tínhamos uma Bíblia, e anexado à Bíblia vinha o cantor cristão. E era uma prática, não sei se você é do seu tempo, por favor, não levante a mão, não quero denunciá-la, mas essa era uma prática. A nossa Bíblia vinha acompanhada de um cantor cristão. Nós não tínhamos data show, nós não tínhamos projeção, tínhamos algumas vezes uma transparência que era colocada em cima de um retroprojetor, e assim a gente poderia acompanhar as leituras e acompanhar as letras dos cânticos, mas enquanto isso nós estávamos usando a Bíblia como fonte de pesquisa, e ali quem sabe marcar o texto que foi usado como reflexão, o texto que foi usado na reflexão, ou no culto, no programa do culto, mas assim, acima de tudo, sermos desafiados a colocar em prática tudo aquilo que estamos experimentando nesse momento aqui, nesse momento como comunidade de Jesus Cristo. Por isso, quero convidá-lo, se você está de posse sua Bíblia, do seu celular, abra a sua Bíblia, ou acesse o seu tablet, o seu celular, Lucas capítulo 15, versos 11 a 17. Em todo o capítulo 15, Jesus trabalha com a parábola que tem a finalidade de nos levar a sair da nossa zona de conforto e ao encontro daqueles, quem sabe, estão afastados, alijados, distantes e desmotivados de estarem de volta. Na primeira parábola, Jesus trabalha com a ovelha perdida, da qual o pastor sai ao encontro dessa ovelha, a ovelha desgarrada, deixa as 99 no aprisco em segurança e vai ao encontro daquela e a encontra ferida, machucada, cura suas feridas, coloca novamente em seus braços e traz de volta ao convívio, ao aconchego, ao abrigo do aprisco. A segunda parábola contada por Jesus fala de uma mulher que tinha 10 moedas, mas perdeu uma, e quem sabe ela diz assim, olha, eu tenho 10, perdi uma, não vai me fazer falta. Não, faz falta sim. Você está fazendo falta aqui entre nós, ainda que seja só você, mas tem lugar vago na casa do Pai, onde você poderia estar conosco, onde você poderia estar celebrando conosco. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela acende a candeia e começa a varrer a casa com todo cuidado, com tanto esmero, até encontrar aquela moeda perdida, e ao encontrá-la disse, olha, preciso convidar as minhas amigas, para que possamos celebrar o encontro dessa moeda perdida. E a última parábola contada por Jesus é a chamada parábola do filho pródigo, nela que estaremos meditando e refletindo nessa noite. Ainda, quem sabe, você já tem ouvido outros e outros sermões a respeito dessa parábola, mas nós entendemos que a palavra do Senhor, ela não se esgota, é uma fonte inesgotável de ensinamento, de lições, de reflexões para as nossas vidas. Eu vou estar lendo na nova versão internacional, e os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias, ou quem sabe, no Data Show, conforme está sendo projetado. E diz a palavra do Senhor assim, e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vamos orar? Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, Redentor nosso e Senhor nosso. Amém, amém. É tão bom a gente poder encontrar, ainda que lendo uma experiência, uma parábola conhecida e quem sabe já utilizada como outras reflexões, poder, quem sabe, encontrar outras lições e ensinamentos que até então eu não havia descoberto em outras leituras, em outras oportunidades. Mas a cada dia essa parábola contada por Jesus, ela se repete em nossos dias. Ela acontece em nossos dias. Quantas vezes, diante de situações que nos levam para longe do aconchego, para longe da comunhão, para longe da casa, nos convidam, quem sabe, a rever nossas prioridades, nossos valores, nossas escolhas e, quem sabe, voltar. E voltar é sempre uma oportunidade preciosa de reconhecer nossas falhas, defeitos, imperfeições e encontrar no meio do povo de Deus abrigo, acolhimento e comunhão. E sermos motivados novamente a continuar caminhando. Mas dessa feita, aprendendo com os erros do passado e procurando não repeti-los, para que a minha vida seja pautada pela obediência a Deus e de uma relação saudável entre nós, irmãos. Encontrei pelo menos 3 lições do texto e quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeira lição: deixar a casa do pai, ainda que pareça ser uma excelente opção, logo se transformará numa terrível condição. Eu sei que o mundo à nossa volta oferece oportunidades, situações, atrações, que muitas vezes saltam aos nossos olhos, dos quais nós somos tentados, quem sabe, a deixar a casa do Pai, nos debruçarmos, nos dedicarmos a elas. A cada dia nós somos tentados em nossas atividades, em nossos relacionamentos, a romper dessa relação. Não literalmente deixar a casa do Pai, mas compartilhar situações, circunstâncias que não condizem com aqueles que são chamados de filho do Pai. Quantas vezes eu e nós, ainda que pastores, não estamos alijados, não estamos dispensados de lidar com situações adversas também, nas quais somos tentados, quem sabe, a abandonar ou deixar de lado as nossas crenças, os nossos valores, e nos apegarmos àquilo que é sinalizado como uma ótima opção, uma opção de momento, e que não se repetirá mais. Quando Jesus conta essa parábola, ele estava com seus olhos voltados para fora, percebendo a necessidade daquele povo, de rever seus valores, suas escolhas, suas prioridades, e quem sabe encontrar motivo para voltar ao aconchego, à casa do Pai, e encontrar novamente, no meio do povo de Deus, um lugar próprio e apropriado para ele, como a ovelha afastada, como a moeda perdida, ou como o filho que se afastou do lar. O texto que lemos, versos 11 e 13, fala exatamente dessa condição em que aquela casa vivia. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. É o texto que lemos no início. Fala desse contexto do lar, da dor para aquele pai, ao se deparar com essa decisão daquele filho, da qual ele não poderia convencê-lo a retornar, ou rever. Mas naquele momento o pai permite para que isso venha acontecer. E muitas vezes a gente começa a questionar Deus quando Ele nos permite sairmos da nossa comunhão.
Mas essa foi a opção daquele filho. O pai não poderia fazer nada, não poderia convencê-lo, afinal de contas, ele não poderia permanecer na casa sem ter uma motivação, um encorajamento para fazê-lo. E é interessante quando lemos um texto e encontramos essa referência, o pai repartiu a parte da herança, repartia a propriedade entre os descendentes, só se daria após a morte do pai. Mas o filho estava decidido a antecipar essa condição. Olha, pai, para mim o Senhor morreu. Olha, pai, para mim a relação dentro do nosso lar já não existe. Já não posso entender isso como algo necessário para a minha vida, não útil para a minha caminhada, e eu tenho muitos valores a conquistar lá fora. E quantas vezes, volto a dizer, somos encorajados, tentados a olhar para fora. Comentarista bíblico, o Hernando Dias Lopes, pastor Hernando Dias Lopes, ele disse que aquele filho ousou olhar pela janela do mundo lá fora e encontrou atrativos que saltaram ao seu coração e fizeram que aquele filho pudesse desejar, não mais permanecer no convívio saudável do lar, mas buscar opções, atrativos, divertimentos que não poderia encontrar dentro da sua casa. Quantas vezes somos tentados a olhar pela janela e perceber quantas oportunidades o inimigo tem apresentado a nós, ainda que bonitas, atrativas, mas como consequência, pecado, abandono de Deus e deixarmos a casa e a comunhão com o nosso Deus. E eu comecei a imaginar os resultados dessa condição, em pedir a sua parte na herança, em o pai poder conceder-lhe aquela parte devida com 2 filhos, e eu comecei a imaginar as consequências para aquela família, para aquele pai, em função dessa decisão daquele filho. E a primeira dela, como não podia levar consigo a propriedade herdada, vendeu-a para algum estranho e converteu-a em recursos. Aquilo que foi guardado com tanto cuidado, com tanto esmero, quem sabe fruto de muitas e muitas outras herança de seus antepassados. Naquele momento, aquele filho joga por água abaixo, joga por terra tudo aquilo que aquele pai, quem sabe, ansiou, desejou e sonhou de poder ver a sua descendência se perpetuar naquela terra. Mas aí, ao mesmo tempo, aquele filho traz para aquela propriedade alguém estranho, alguém que não era da família, que comprou aquela propriedade para que ele pudesse receber como resultado os recursos para os quais ele gastaria quando estivesse lá fora. E muitas vezes no momento da decisão a gente não pensa nas consequências. Nós queremos resultados imediatos. Nós queremos frutos imediatos. Nós queremos colher frutos daquilo que plantamos ontem. E atitudes como essa nos levam a refletir até que ponto sair da casa do pai, da comunhão dos irmãos, vai me levar a uma vida melhor da que eu tenho aqui. Encontro um outro resultado para aquela decisão daquele filho, que ainda que tenha rompido com todos e levado consigo tudo o que possuía, sem perceber, deixou em casa um pai amoroso e esperançoso. Aquele pai não perdeu de vista, não perdeu no seu coração o desejo de que aquele filho pudesse voltar um dia. O desejo, quem sabe, aquele filho pudesse adentrar aquelas portas e, quem sabe, pedir novamente colo, pedir novamente para estar abrigado dentro daquele ambiente familiar. Decidir sair da casa do pai não é um ato imediato e isolado, mas um processo sucedido de pequenas questões mal resolvidas. O dia que aquele filho saiu de casa não foi exatamente o dia em que ele pediu parte da herança, mas foi um processo e dificuldades nos relacionamentos. E começamos, quem sabe, irmãos, a tornar normalidade aquilo que é anormal, a tornar comum aquilo que é incomum, e começamos a nos acostumar com aquilo que é danoso, com aquilo que é denominado na palavra do Senhor como pecado, e logo, logo estamos tomados por tudo aquilo que algum tempo atrás abominávamos, há muito tempo rejeitávamos, mas aos poucos Satanás foi minando as nossas resistências, foi tirando tudo aquilo que usávamos como pretexto para não abraçarmos aquilo que tínhamos como objetivo em nossas vidas. Mas aos poucos o inimigo vai minando, e quem sabe nos convidando, ou nos convencendo a encontrar motivos para sairmos de nossa casa ou da casa do Pai.
A decisão de viajar para uma região distante, no íntimo, era o receio de que o arrependimento pudesse convencê-lo a retornar. Eu preciso ir para bem longe, para que nenhum desejo do meu coração possa existir, de eu desejar, quem sabe, retornar à casa do Pai. É uma decisão definitiva, eu não volto atrás. Quanta amargura, quantos questionamentos no coração daquele filho, trazia consigo, acumulando durante todo esse tempo, e naquele dia foi o transbordar daquela represa, e naquele momento aquele pai não consegue reter, ou deter daquele filho esse desejo, e concorda para que ele pudesse sim, sair de casa e poder tentar a vida lá fora. Mas é impressionante quando muitas vezes, em nossos dias, 2000 anos se passaram, mas novamente, as histórias, a parábola do filho pródigo se repete em nossas vidas. A nossa volta. Gente, quem sabe está longe, porque pensou que ia encontrar uma vida melhor. Eu não preciso de regras. E a gente percebe que tudo hoje nós temos regras. Vou contar uma experiência aqui de algo que aconteceu na minha juventude. Os irmãos sabem que eu sempre fui membro da Igreja Batista do Farol desde a minha infância. E na minha juventude convivi com muitos que comigo partilharam da juventude, do coro, das celebrações dos adolescentes. Isso não foi ontem não, irmão, foi algum tempo atrás. Mas vi muitos, ou de maneira específica uma pessoa, que quem sabe imaginou, e ele trazia consigo um discurso muito bem elaborado. Olha, eu nunca provei o que está lá fora. Eu não tomei uma decisão. Eu sempre fui conduzido por meus pais, e essa decisão de aceitar Jesus ou não, nunca foi resultado de minhas escolhas, foi resultado dos meus pais que me conduziram à igreja, me levaram, e esse processo aconteceu em meu coração, e eu nunca pude conhecer aquilo que era oferecido lá fora, para que eu pudesse tomar uma decisão, e aí sim eu quero seguir a Jesus. E eu dizia àquele jovem na época: filho, muitos estão deixando os prazeres do mundo e encontrando abrigo na casa do Pai, porque você vai deixar o aconchego, o acolhimento, a segurança da casa do Pai, e vai tentar encontrar essa mesma segurança lá fora, quando muitos estão vindo ao nosso encontro, porque não encontraram nada daquilo que você imagina encontrar longe da casa do Pai. Resumindo a história, esse outrora jovem, hoje está longe dos caminhos do Pai. Longe do caminho do Pai. Porque um dia entendeu que precisava de uma decisão. Precisava escolher por vontade própria, estar na casa do Pai, e não pelo convencimento de seus pais biológicos. Mas é doloroso quando a gente percebe que muitos que poderiam estar aqui, estão distantes, como se nunca tivessem conhecido do Evangelho, como se nunca experimentassem da nova vida, da nova criatura que só Jesus Cristo dá, e vivem de maneira estranha, de maneira afastada, e contrária a tudo aquilo que um dia entenderam como verdade. E é interessante que essa decisão de ir para uma região distante, quanto mais distante da casa do Pai o filho estiver, mais custoso e demorado será o seu regresso. E não digo apenas pelo percurso que ele terá que percorrer, mas pelas opções, pelos conchavos, pelos acordos que ele vai fazer lá fora, pelas decisões que ele vai tomar, e muitas delas vão prendê-lo cada dia mais longe da casa do Pai, e como se tornará difícil, não impossível, mas difícil dele retornar. Que até então, logo quando eu saí da casa do meu pai, ainda tinha, hoje eu já não tenho, hoje eu precisei fazer acordos, hoje eu precisei me envolver com isso, e como se torna difícil a cada dia que passa, porque o inimigo começa a cercar aqueles que agem assim, e aquelas pessoas não se veem com opções para que possam romper com tudo aquilo que têm abraçado. Por isso, muito cuidado para onde você vai, muito cuidado qual a distância que você tem percorrido, tentando se afastar da casa do Pai. Aqui é o seu lugar,
Aqui é onde você pode encontrar segurança, amor, acolhimento e comunhão. Lá fora você pode até encontrar, mas não é autêntico. Muitas vezes é marcado pelo que tem, pelo quem tem, pelo que pode e por aquilo que a gente possa oferecer como atração. Distante da casa do Pai não é necessariamente um lugar físico. Muitos estão distantes, ainda que residindo na casa do Pai. Não sei se essa é a sua condição. Você está na casa do Pai, mas não tem experimentado da comunhão. Você está na casa do Pai, mas não tem desfrutado de um crescimento, de um amadurecimento. Está apenas fisicamente, mas não tem experimentado desse convívio saudável entre nós, irmãos. Quem sabe você está na casa do Pai, está aí apenas um detalhe, mas nós queríamos muito que você estivesse aqui, não só presencialmente, mas através do seu serviço, da sua dedicação, do seu comprometimento. E digo isso a muitos. Quem sabe você está na igreja já há 8, 10, 15 anos e ainda não encontrou o seu espaço no corpo de Cristo. Tem um lugarzinho que Deus separou para você, para cada um de nós, para que possamos exercer com sabedoria, com responsabilidade e excelência aquilo que Ele nos capacitou. Por isso, ainda que você esteja na casa do Pai, esteja em comunhão com o Pai, não perca essa relação saudável com o Pai. E eu quero desafiá-lo nessa noite, quem sabe, a encontrar o seu espaço no meio do corpo de Cristo, na casa do Pai. Como disse os irmãos, pelo menos 3 lições pude extrair do texto, e a segunda lição é que a fome sempre existirá, mas a condição de estar distante da casa do Pai se agrava ainda mais essa condição. A fome sempre existiu, o desejo de estar lá fora sempre existiu, a vontade de sair, romper com todos esses limites, sempre existiu, sempre existirá, porque essa é a nossa luta. Jesus muitas vezes dizia: olha, filhos, eu venci o mundo, vocês vão encontrar dificuldades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E o desafio de estarmos na casa do Pai é muito grande. Estar na casa do Pai não é desfrutar de uma convivência perfeita, é lidar com diferenças, é lidar com opções distintas da minha. Já fiz essa citação, mas quero mais uma vez citar. O pastor Elísio Rosa, há muito tempo atrás, esteve entre nós, pregando num aniversário da igreja, e ele falava exatamente dessa necessidade de estarmos dentro da casa do Pai, que ainda que seja um lugar imperfeito, formado por mim e por você, homens e mulheres imperfeitas, falhas, pecadores, que estão no processo de conversão e arrependimento, mas o pastor Elísio Rosa dizia: a casa de Deus é como a arca de Noé. Era o lugar mais barulhento que existia na época para se estar. Animais de todas as espécies, cada um produzindo seus barulhos ou seus ruídos os mais diferentes. E que ali é um lugar muito barulhento. Dizia o pastor Elísio Rosa que o lugar da arca de Noé, na época do dilúvio, era o lugar mais mal cheiroso. Porque os animais faziam a sua necessidade fisiológica dentro da arca. E ali eles precisavam conviver também com isso. Ele também dizia que a arca de Noé, no tempo do dilúvio, era um lugar muito incômodo, em que não se tinha tempo para dormir, porque enquanto um animal estava acordando, o outro estava dormindo, e aqueles, Noé e sua família, precisavam alimentar aqueles animais. Mas concluiu o pastor Elísio Rosa dizendo assim: olha, mas no tempo do dilúvio, é muito melhor estar dentro da arca, do que fora dele. Fora da arca é só morte, destruição, aniquilação, ainda que dentro da arca seja um ambiente mal cheiroso, barulhento, incômodo, mas no momento do dilúvio, é o melhor lugar para estarmos, é o melhor lugar para estarmos aqui. Os versos 14 a 16 nos mostram exatamente essa necessidade, de entender que precisamos estar atentos a todas as sinalizações do inimigo, para nos convidar lá para fora. E a palavra do Senhor diz ainda no relato de Jesus: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi pregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O contexto que aquele jovem começou a experimentar quando o dinheiro acabou, quando os amigos o deixaram, quando a tristeza e a saudade de casa começaram a bater no coração. É triste quando a gente olha para aquele jovem e perceba que o ímpeto, a determinação daquele jovem começa a diminuir, a partir que os recursos começam também a diminuir. Tudo que ele podia ambicionar lá fora, começa a perder o seu valor, em função da realidade que ele começa a experimentar. E é interessante que o relato é apenas uma parábola contada por Jesus, mas nos deixa bem claro que foi justamente a região escolhida pelo Filho para residir que enfrentou a escassez de alimentos. Jesus começa a mostrar que nem tudo são flores, que os valores que o mundo oferece são passageiros, que têm o seu preço. E que muitas vezes, quando estamos sendo tentados a sermos levados para fora, necessariamente eles não são apresentados. Mas sempre atrações, desejos, ambições, vontade. Mas aí nos deparamos com a realidade, com a escassez. E exatamente aquela região em que o jovem estava, enfrenta uma escassez, uma falta de alimentos. Entendo perfeitamente que antes mesmo de ter gastado tudo o que possuía, e sem a existência da fome naquela região, o filho já passava necessidade. Afinal de contas, a necessidade do filho não surgiu a partir do momento que os seus recursos terminaram. A necessidade daquele filho não surgiu a partir de que os seus amigos o deixaram. A necessidade surgiu a partir do momento que ele deixou a casa do pai. No momento que ele rompeu relações com seu pai. No momento que ele imaginou que o mundo lá fora pudesse lhe dar mais prazeres do que a casa do pai. Por isso, aquela fome, a necessidade financeira, foi apenas um detalhe, para que ele pudesse, quem sabe, rever seus valores, suas prioridades, a sua escolha, a escolha que ele tinha tomado, a decisão que ele havia tomado, que estava norteando a sua vida. E é interessante que o texto que li, no verso 16, diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Para os judeus, cuidar de porcos era impensável. O porco, até hoje, para a cultura judaica, é um animal impuro. E se você for cuidar de porco, você está lá no fundo do poço da sua condição humana, do seu valor humano. E aquele jovem vai exatamente cuidar de porcos. Mas é impressionante como o relato bíblico destaca. Veja a última frase: mas ninguém lhe dava nada. Nem comida de porco ele conseguiu. Pelo menos comida de porco não, isso não. E é impressionante quando no momento da saída da casa, as atrações, os desejos, as ambições estão bem altas. Mas logo ao primeiro sinal de dificuldade, aquilo ali começa a bater a nossa porta. E aí aquele jovem passa a perceber que não era para sempre, que aquela decisão não tinha sido algo sábio. Essa condição precisava ser vivida. Afinal, se conseguisse o que desejava, permaneceria ainda longe da casa do pai. Percebe isso? Que aquele jovem precisou ir lá para o fundo do poço, porque se tivesse pelo menos uma luzinha no fundo do poço, tivesse uma luz, uma vela acesa, uma lanterna acesa, ele se apegaria ali como sendo uma alternativa na sua vida. Mas o relato de Jesus diz: olha, comida de porco, cuidar de porco, é humilhante sim, e comer comida de porco, muito mais, e não ser oferecido comida de porco é infinitamente pior. Porque se cuidava de porcos era humilhante, comer comida de porcos pior, e não comer a comida nem que os porcos se alimentavam. E aí ele chegou exatamente no fundo do poço, mas ele precisava daquela condição, para que ele pudesse olhar para trás, e perceber quanto ele deixou para trás, quanto ele abandonou, quando decidiu sair da casa do seu pai. A vida de ostentação passou a ser denominada ou dominada pelo vazio. Primeiro, o vazio do bolso. Em seguida, o vazio da mesa, dos amigos, das confraternizações. Logo após,
o vazio do estômago, da fome, e por fim, o vazio do coração. E ele lembra da casa do seu pai. No momento que ele sai da casa do pai, nada disso veio ao seu coração, daquilo que ele abriria mão, mas ao momento de dificuldade, de adversidade que ele está enfrentando, logo lembra da casa do seu pai. Por isso chego na terceira e última lição do texto. A decisão de voltar à casa do pai precisa ser marcada pelo desejo de deixar para trás tudo que provocou a partida e recomeçar. Voltar do mesmo jeito não vale a pena. Aquele jovem precisava aprender uma lição, valorizar a casa do pai, reconhecer que não tinha lugar melhor para estar do que na casa do pai, reconhecer que não tinha lugar que lhe proporcionasse segurança do que na casa do pai, entender aonde ele era amado pelo que tinha e pelo que era na casa do pai. Afinal, de fora na casa do pai, ele era amado, aceitado e acolhido apenas pelo que possuía. E as suas posses, quando se foram, seus amigos também foram embora. Os versos 17 a 19 falam exatamente dessa condição que aquele jovem chega. Essa reflexão que ele começa a comparar a vida que ele estava vivendo com aqueles que estavam servindo como empregados na casa do seu pai. E ele começa a pensar, e dizendo assim, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aquele jovem entendeu que existia uma distância muito grande de opções, de acolhimento, de segurança da casa do pai, daquilo que ele poderia experimentar longe da casa do pai e estando na casa do pai. Mas no momento da decisão, no momento da saída, no momento de romper relações com seu pai, com a sua casa, ele não pensou em nada disso. E eu comecei a imaginar as condições que aquele jovem estava vivendo, que levaram a ele a situações adversas. 3 áreas afetadas pela distância da casa do pai. O tempo passou, mas essas mesmas condições continuam atuais, continuam vigentes, continuam sendo reais na vida de todo aquele que abandona a casa do pai. Primeira, a dignidade. Ele começou a ser afetado na sua dignidade, por isso ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai, e eu que sou filho, estou numa condição dessa. Imagina, não tenho dignidade. Aqueles que trabalham com meu pai têm muito mais valor que eu. Eu não tenho valor nenhum. Eu tinha valor quando possuía alguma coisa, hoje eu não tenho valor nenhum, afinal de contas, nem comida de porcos estão me dando. Mas encontro uma outra área na qual aquele jovem também foi afetado: direito. E ele diz: os trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, e eu, filho, aqui morrendo de fome. Nem comida ele poderia ter, nem o direito da alimentação, nem trabalhar por um prato de comida ele poderia, porque nem isso as pessoas davam. Ele requeria os seus direitos, mas seus direitos haviam sido negados, e na condição de abandonado pelos homens, percebeu quão distante estava da casa do pai, e quão distante estava da condição que ele poderia experimentar na casa do pai. Mas encontra um outro D, a distinção. Ele era distinguido dos demais, mas de maneira humilhante. Trata-me como um dos teus empregados. Esse foi o desejo daquele filho para com o pai. Olha, os trabalhadores do meu pai têm mais dignidade do que eu. Muitos deles têm direito à comida e eu não tenho. Me faz alguma coisa, pai, faz um favor, me receba pelo menos como um dos teus trabalhadores, pelo menos um prato de comida eu vou ter. Preciso entender que quando rompemos com tudo aquilo que está à nossa volta, precisamos voltar com outros valores, com outros ideais, e ter em mente que ser feliz não significa ter tudo que é perfeito, que tudo é perfeito, significa que você decidiu olhar além das imperfeições. Se você olhar para mim, você vai encontrar defeito. Se você olhar para o lado,
creio que também você vai encontrar defeitos. Mas é o grande desafio como povo de Deus, convivendo dentro da casa do Senhor, a lidarmos com as nossas diferenças. A lidarmos com as nossas diferenças. A lidarmos com pessoas que pensam diferente de mim, mas com um único propósito: glorificar o nome do nosso Deus. A termos opções distintas, gostos variados, mas com um único propósito: a glória e a honra do nome do nosso Deus. É para isso que nós estamos aqui, não para olhar para os lados, não para olharmos para o outro, mas olharmos para cima e encontrar em Jesus o referencial a ser seguido. Ainda que tenha ensaiado uma fala diante do Pai, essa fala não passou de um ensaio. Ainda que se considerasse indigno, o Pai sempre o teve como filho. Ele até ensaiou tudo o que ia dizer. Elaborou de maneira pontual aquilo que ele iria dizer diante do Pai. Olha, Pai, pequei contra céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas chega diante do Pai, aquela fala não se completa, porque o Pai o acolhe, o recebe como filho novamente. Mas o grande divisor de águas nessa história não é o que ele planejou, elaborou a dizer ao Pai, mas a decisão que ele tomou a partir dessa reflexão. No verso 20, na parte A, diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Enquanto estivermos apenas refletindo, enquanto estivermos apenas ensaiando, enquanto estivermos apenas identificando as nossas mazelas, não iremos a lugar nenhum. Enquanto estivermos identificando onde eu possa melhorar, aonde eu preciso aperfeiçoar a minha relação com o próximo, ainda aonde preciso aleitar a minha relação com Deus, enquanto for planos, projetos, não mudará a nossa condição. Não mudará a nossa condição, porque foram apenas planos e projetos. Mas no verso 20 ele disse: e ele se levantou e foi. Até quando você vai ficar sentado, contemplando? Até quando você vai ficar planejando a cada final do ano? E nós fazemos aquela lista: esse ano não, esse ano eu vou começar a estudar, esse ano eu vou começar a caminhar, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. E o tempo vai passando, estamos chegando no final de fevereiro, e não sei em que tópico da sua lista você está. Pensar, planejar, projetar, elaborar, não vai nos fazer sair da nossa zona de conforto. Mas o verso 20 diz: e ele se levantou e foi. Em nome de Jesus, se levante, faça aquilo que Deus está colocando como opção, como oportunidade de serviço para mim e para você. Enquanto estivermos apenas professando do nosso desejo de fazê-lo, sermos melhores, não sairemos do nosso lugar. O nosso desafio é entender que, enquanto estivermos contemplando, muita gente está longe da casa do Pai, e precisa ser trazido de volta, e precisa, quem sabe, ser acolhido em nosso meio. Mas o verso 20 disse: e ele se levantou e foi. Mas assim como identificamos 3 áreas afetadas pela distância da casa do Pai, também identificamos 3 áreas restauradas pelo retorno à casa do Pai. Primeiro, a dignidade. Lembra que ele planejou, ele elaborou um discurso diante do Pai? A dignidade lhe foi restaurada, porque o Pai disse: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ele precisa ter a sua dignidade restaurada. Esse homem é um homem digno, ainda que estivesse longe, afastado, alijado da comunhão, mas ele precisa estar de volta, e precisamos colocar nele roupas dignas, bem apresentadas, para que possa mostrar a sua dignidade. A segunda área restaurada é o direito. Mas o pai disse aos seus servos: compre um anel, coloquem um anel em seu dedo. O anel era resultado, era prova de herança, era o anel de poder, de distinção, diante daquilo que poderia ser identificado como alguém que não tinha família. Era, quem sabe, o brasão da família. Esse filho tem pai, esse filho tem dono,
Esse rapaz que chegou maltrapilho, ele precisa ter roupas novas, uma dignidade restaurada, mas também precisa mostrar que ele tem um pai, que ele está sendo colocado de volta ao aconchego do seu lar. E por último, o direito, a distinção. Mas o pai disse aos seus servos: coloquem calçado em seus pés. Esse jovem precisa voltar a caminhar de maneira correta, de maneira concreta. Ele não pode, e é interessante que a cultura dos judeus, os escravos andavam descalços. E aquele pai disse: olha, você não é escravo, você é filho do dono, por isso coloquem sandálias nos seus pés. Você não é escravo, você não é alguém desconhecido, você é filho daquele que o recebe de volta ao aconchego do seu lar. E é tão bom que, ainda que o tempo tenha passado, mas o nosso Deus está sempre oferecendo a nós, e restaurando a nossa dignidade, o nosso direito, e nos dando uma distinção daquele que chegou maltrapilho, com fome, sem valor, sem nada que pudesse oferecer de bom, mas foi restaurada a comunhão. Encontrei uma citação no grande livro do Benjamin Button, o curioso caso de Benjamin Button, e é interessante quando, dentro da história daquele rapaz, tem uma frase, tem uma citação muito interessante. É engraçado voltar para casa. Tudo tem a mesma cara e o mesmo cheiro. Nada muda. Daí nos damos conta de que quem mudou fomos nós. Se alguém precisa mudar, sou eu. Em função de tudo aquilo que eu experimentei lá fora, e que posso encontrar novamente na casa do Pai, o aconchego, o acolhimento, a segurança e, acima de tudo, o amor que Ele sempre tem para nos oferecer. E o último verso está lá no versículo 24, quando ele fala exatamente da condição que aquele filho estava, e o pai declara: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se.